Olá, bem-vindos à aula 12 do curso de Google Planilhas ofertada pelo PET-CC. Nessa aula, irei falar um pouco sobre como se obter dados de uma planilha externa a qual se está trabalhando. Bom, como assim obter dados a uma planilha externa? Aqui eu tenho duas planilhas auxiliares. Essa aqui eu chamei de aula 12 auxiliar, ela só tem um valor na coluna B, linha 5, e pertence à conta na qual eu estou trabalhando, e juntamente aqui eu tenho uma outra planilha auxiliar, essa aqui pertence a outra conta com permissões restritas. E além disso, nessa planilha principal eu tenho duas páginas diferentes. Bom, primeiro trabalhando pela opção mais simples. Digamos que eu tenho aqui na planilha auxiliar, por exemplo, a nota que eu anotei algum dia qualquer. Uma anotação que eu escrevi algum dia qualquer. Por exemplo, tenho que comprar pão. Pronto. Essa planilha auxiliar tem, na coluna D9, essa informação, tenho que comprar pão. Agora, digamos que eu precise dessa informação da página auxiliar. Eu falei planilha, porém, aqui são a mesma planilha, porém, páginas diferentes. Eu preciso da página principal. Para isso, podemos escrever igual, e assim como se aponta para uma célula diferente, podemos apontar para uma célula numa página diferente. Mas como? Por exemplo, quando eu giro o mouse para baixo, ou para cima, para a direita ou para a esquerda, percebam que a célula se mantém aqui. Por quê? Digamos que eu tivesse um valor aqui no lado e eu precisasse ir até o cursor para escrever o valor. Eu poderia chegar ao cursor, escrever o valor e depois voltar. Eu estaria editando assim essa coluna aqui, porém o cursor está aqui. Essa função também serve na hora de trocar uma página de lugar. O que isso quer dizer? Eu estou editando a coluna D8 e agora eu vou para a página auxiliar e aqui ainda se estará a coluna D8 de percebam a página principal que eu estou trabalhando. Certo, mas e agora para pegar esse valor aqui? Bom, eu desço o cursor, agora eu já consigo ver a célula que eu quero indicar e eu vou simplesmente clicar em cima dela. Cliquei aqui, percebam, aqui já está a pré-visualização do valor e dou um Enter. Vejam que agora o Google já me mandou de volta para a página principal e eu estou lendo o valor da página auxiliar. Se eu trocar o valor aqui, preciso comprar leite, preciso comprar leite, e voltar para a página principal, aqui já foi editado, porque a célula está apontando para uma outra página. Percebam a anotação, é o nome da página, exclamação, e a coluna e linha que está sendo apontada. Essa anotação será usada posteriormente para planilhas diferentes. Certo, mas entre páginas diferentes é relativamente fácil. Agora, se eu precisasse pegar o valor dessa planilha auxiliar que eu também sou o dono. Agora eu preciso da coluna B5 de uma planilha diferente. Para isso, usamos a função igual e teremos a função import range. Percebam, aqui tem diversas funções import e iremos usar a função import range. O que a função faz? Você vai enviar o URL da planilha, assim como foi visto na aula sobre compartilhamento de planilhas, e a string do intervalo. O que seria a string do intervalo? Será as colunas da planilha da URL que iremos pegar. Ou seja, aqui no exemplo, ele está pegando essa planilha aqui, e está pegando a página World Cup. Vejam a anotação que vimos antes, a página World Cup, ponto de exclamação e as colunas de A1 até D21. Poderíamos simplesmente ter pego a coluna A1 ou a D21, aqui ele escolheu pegar uma série de colunas. Bom, aqui como essa planilha já é minha, eu vou simplesmente copiar o link e mandar para o primeiro argumento. Para isso, eu preciso escrever entre aspas duplas, ou seja, eu vou estar escrevendo um texto, colar a URL da aula 12 auxiliar, e indicar qual é a célula que eu quero importar. Como essa planilha aqui só tem uma página, eu poderia simplesmente escrever B5
e já funcionaria. Porém, eu vou ensinar um truque caso tivesse mais páginas ou queira escrever explicitamente que eu quero apenas da página 1, mesmo que tivesse apenas uma página. Você clica aqui, adicionar nova página, eu vou escrever igual e fazer o truque que vimos antes. Voltar para a página 1, clicar na coluna que estaremos apontando. Ao clicar aqui, percebam que ele escreveu o texto já para a gente. E é só simplesmente copiar esse texto. Pronto. Agora eu posso copiar daqui também. Eu tenho a informação da página e da coluna que eu quero da planilha auxiliar, certo? Vou copiar e colar aqui. Eu escrevi vírgula, porém é ponto e vírgula para diferenciar um argumento do outro. Abre aspas e colar a string do intervalo. Fechar aqui, e assim que eu der Enter, ele está carregando. E percebam, mesmo que essa planilha é minha, ou seja, eu com essa conta tenho autorização para editar uma planilha com a outra, eu preciso de conexão entre as planilhas. Então eu clico Permitir acesso e pronto, o acesso foi permitido. Essa informação aqui, testando, ela está extraindo da planilha auxiliar em tempo real, ou seja, se eu vier aqui e trocar em vez de testando, escrever foi testado e voltar para a planilha principal, depois de um tempinho, atualizou automaticamente de testando para foi testado. Se, por acaso, precisasse pegar o valor de uma planilha que não é minha e eu não tenho permissão, por exemplo, eu vou copiar esse link aqui e colar na minha planilha aqui com a função import range, colar o link, vou voltar lá e fazer aquele truque. Eu vou numa página aleatória, escrevo igual, vou para a página que eu quero pegar a coluna, clico na coluna, dou um Enter e copio aqui da fórmula a coluna, certo? Vou colar aqui na string do intervalo a coluna que eu quero pegar e der Enter. Está carregando novamente e vejam, eu não tenho permissão para acessar essa planilha. É como se eu, com essa conta, quisesse acessar esse link aqui. Inclusive, podemos acessar agora. Se eu abrir novamente essa planilha, porém alterar a minha conta de Luiz Souza para esse Luiz Perotti Souza, eu já não tenho autorização. Como eu não tenho autorização para acessar essa planilha, eu também não tenho autorização para ver os dados nas minhas planilhas. Se o dono dessa planilha, aula 12 externa, trocasse as permissões de restrito para qualquer pessoa com o link, mesmo que seja leitor ou editor, e concluir, assim que eu voltar à planilha principal, eu vou dar um F5 aqui para recarregar a página. Aqui já tivemos uma outra mensagem. Antes que não tínhamos permissão, agora temos a permissão e basta eu clicar em permitir acesso. E pronto, eu tenho a informação 1, 2, 3, 4 de uma planilha que nem sequer é minha. Aqui está, 1, 2, 3, 4, ops, é da página 1. A informação B4 de uma planilha externa para a planilha que está sendo testada agora. Algumas observações que se deve ter é que essa coluna aqui, como está entre aspas, isso aqui trata-se de um texto, ou seja, isso aqui não vai se atualizar sozinho. Se eu, na minha planilha externa, trocar esse 1, 2, 3, 4 de B4 para, vou dar um Ctrl X e dar um Ctrl V. Pronto, agora não está mais em B4, está em B5. E eu voltar aqui, percebam que a coluna já está vazia, porque na célula B4 não se há mais nada, isso se há na B5. Então, se eu soubesse que foi alterado da B4 para a B5, eu teria que vir aqui, escrever B4 e trocar B5. Irá carregar de novo, e aqui está. Então é muito importante se manter atento a esses tipos de alterações. Outra coisa é a importância de se manter entre aspas duplas. Por quê? Se, ao tirar as aspas duplas, percebam que ele já deu um erro. Porque aqui ele não está enviando o valor teste1b5. Ele está procurando na minha planilha a página teste1b5.
Se eu alterar aqui para um nome válido, no caso, se eu ler aqui embaixo, o nome é principal, ele está procurando o valor B5 da página principal para enviar. Então, por exemplo, se eu escrever aqui em B5, eu vou escrever em B5 o texto B5 e dar um Enter. Agora voltou a funcionar. Por quê? Porque aqui ele está pegando a coluna dessa planilha, está substituindo aqui e enviando para lá. Então é importante manter atenção quando for escrever com ou sem aspas, para que não se perca quando uma célula aponta para ela ou aponta para um texto. Bom, além disso, como foi dado no exemplo, é possível extrair muito mais que apenas uma célula, mas sim um intervalo de células. Eu vou ir aqui nessa planilha e escrever mais alguns dados aqui, por exemplo, 456, 789 e aqui vai ser um 000. Eu vou pegar da coluna B5 até a C6 e tentar imprimir na minha planilha principal. Eu vou vir aqui B5, dois pontos, C6. Eu dou um Enter, está carregando e pronto. Ele carregou da célula B5 dessa planilha a C6 dessa planilha também imprimiu tudo aqui. Percebam que aqui ele excedeu o limite da célula. O que isso quer dizer? A função está apenas escrita na célula D12, porém esses valores adicionais estão, por exemplo, na célula E12, E13 e D13. Se eu não precisasse mais até a célula C6 e precisasse, por exemplo, até a célula C5, ou seja, daqui até aqui, e desse um Enter, os valores sumiriam e apenas pegariam os dois valores de cima. Bom, por essa aula era isso. Eu espero que todos tenham conseguido compreender como funciona para pegar valores e intervalos de outras planilhas e até a próxima.